Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Os meses que se seguiram à sua fuga do Pantanal se tornaram um pesadelo desfocado de movimento e medo. Dr. Arnaldo Peixoto, o biólogo, estava morrendo e, em seu lugar, uma criatura de instintos estava lentamente tomando o controle. Ele era agora um peregrino da noite. Atravessava o vasto interior do Brasil como um fantasma, usando as sombras como seu único refúgio, sempre se movendo, sempre fugindo do nascer da lua. Seu corpo humano havia se tornado um recipiente para a besta. Embora mais magro, seus músculos eram duros e fibrosos, possuindo uma força que não lhe pertencia. Seus sentidos eram uma sinfonia infernal, cada farfalhar de folhas era um grito, cada cheiro distante uma distração avassaladora. A fome era sua tortura mais constante. Era uma dualidade profana. Uma parte dele ansiava por raízes e plantas aquáticas, um eco da capivara. A outra, uma parte sombria e rosnante, desejava carne, um impulso que ele combatia com cada fibra de sua humanidade restante. Ele aprendeu a prever a maré da transformação. Uma febre insidiosa, uma dor que irradiava de sua medula óssea, uma onda de raiva cega. Estes eram os arautos da besta. Quando sentia, procurava isolamento. Encontrava porões de casas abandonadas, grutas esquecidas, ou se acorrentava a árvores em desfiladeiros onde nenhum humano se aventuraria. Acordava sempre da mesma forma, ao amanhecer nu com o corpo dolorido, coberto por uma mistura de terra e sangue seco. As memórias da noite eram fragmentos de fúria, flashes de uma caçada em que ele era o predador. Sua jornada sem rumo o guiou para o sul, em direção às lendárias e enevoadas montanhas da Serra da Mantiqueira. Ele fora atraído por boatos, fragmentos de folclore encontrados em cantos obscuros da internet que falavam de flora milagrosa e curas xamânicas. Era uma esperança desesperada, a última fagulha em uma mente que se afogava na escuridão. No sopé de um pico coberto por uma névoa perpétua, após uma noite em que a criatura quase rompeu suas correntes, seu corpo finalmente entrou em colapso. A exaustão o venceu e ele desmaiou no início de uma trilha mal definida. Foi assim que ela o encontrou. Doutora Helena Monteiro, uma etnobotânica que havia virado as costas para o mundo acadêmico para viver em comunhão com a sabedoria da montanha. Sua casa era um laboratório rústico, repleto de plantas secas, livros antigos e o cheiro de terra e ervas. Ela se deparou com o corpo de Arnaldo com a cautela de um animal selvagem, mas também com a curiosidade de uma cientista. Ela viu imediatamente que aquele homem não era comum. Havia uma febre em seus olhos, mas também um terror profundo antigo. Ela o levou para dentro não por pena, mas por uma intuição poderosa de que ele era uma peça de um quebra-cabeça que ela estudava há anos. Arnaldo, a princípio, era um poço de silêncio e desconfiança. Ele se recusava a falar, temendo que a verdade o fizesse ser visto como o monstro que ele acreditava ser. Helena, no entanto, era a personificação da paciência. Ela o tratou com infusões de ervas que acalmaram a tempestade em seu sistema nervoso e o alimentou com uma dieta de raízes e grãos que, surpreendentemente, apaziguaram sua fome dual. Ela não pressionou por respostas. Em vez disso, ela observou, catalogando mentalmente seus padrões. Ela notou como sua ansiedade e força física flutuavam com as fases da lua. Sua mente científica estava cativada. Ele era um paradoxo biológico, uma lenda viva sofrendo em sua varanda. Uma noite, a transformação veio rápido demais. Ele não teve tempo de fugir para a floresta. Com um grito rouco, ele a avisou para fugir, para trancar a porta por fora. Em vez disso, ele se trancou no pequeno depósito de ferramentas, o som de seus próprios ossos começando a estalar ecoando pela cabana. Helena não fugiu. Sentou-se em uma cadeira do lado de fora daquela porta, com o coração batendo contra as costelas. Ela passou a noite como uma sentinela, ouvindo os rosnados guturais, os golpes furiosos contra a madeira, o som da agonia de uma alma sendo despedaçada. Ao amanhecer, o silêncio retornou. A porta se abriu lentamente, revelando um Arnaldo trêmulo, devastado pela vergonha. Ele a encontrou ali, esperando com uma xícara de chá quente nas mãos. Seus olhos não continham medo ou repulsa, apenas uma profunda e inabalável compaixão. Naquele momento, as defesas de Arnaldo desmoronaram. Ele contou tudo.
A história saiu em uma torrente de dor, desde as capivaras massacradas até as noites acorrentado, a culpa dos atos que ele não conseguia lembrar, mas sentia em sua alma. Helena ouviu cada palavra. Quando ele terminou, ela não se afastou, ela se aproximou. A maldição dele havia se tornado a busca dela. A cabana se transformou em seu quartel-general. A ciência rigorosa de Arnaldo e o conhecimento ancestral de Helena se fundiram em uma busca frenética por respostas. Ele examinava seu próprio sangue, observando com horror as células mutantes. Ela vasculhava seus tomos de folclore, procurando a menor menção de uma condição como a dele. Nas longas horas sob a luz do lampião, algo mais floresceu, um vínculo forjado na vulnerabilidade extrema. Ele encontrou nela uma aceitação que pensava ser impossível. Ela viu além da besta, enxergando o homem bom que lutava desesperadamente por baixo dela. Um toque de mão sobre um mapa antigo, um olhar compartilhado de exaustão e esperança. Eles se tornaram a âncora um do outro. A resposta veio de um lugar inesperado. Um diário do século XVII, escrito por um missionário jesuíta. O texto descrevia uma tribo local e sua crença em homens possuídos pela fúria da floresta. Mas o missionário também havia registrado a lenda de uma cura. Um ritual que utilizava um organismo incrivelmente raro que a tribo chamava de flor da alma. Não era uma flor, mas um fungo bioluminescente. Segundo a lenda, ele só brotava na mais profunda escuridão de um sistema de cavernas conhecido como a Garganta do Diabo. As condições para sua aparição eram perigosamente específicas. Ele só florescia durante a escuridão absoluta de uma noite de lua nova. A mesma noite em que a besta dentro de Arnaldo estava mais calma, porém mais instável. Eles agora tinham um destino. Um mapa tosco desenhado na margem do diário e uma data marcada no calendário lunar. E assim eles se encontram agora na entrada da Garganta do Diabo. Uma fenda escura na rocha da montanha, cuspindo um ar frio que cheira a pedra molhada e a tempo esquecido. A noite da lua nova se aproxima. Dentro daquela escuridão sem fim, reside sua única esperança de salvação ou a promessa de sua condenação final. Arnaldo sente a criatura se agitar dentro de si, um rosnado silencioso em sua corrente sanguínea. Ele olha para Helena, o rosto dela determinado sob a luz fraca do crepúsculo. Ela é sua razão, sua humanidade. Juntos eles se preparam para dar o primeiro passo para dentro do abismo, em busca de uma cura que poderia custar a própria alma que tentavam desesperadamente salvar. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.